olha o resultado disso aqui. É um glow sofisticado. É uma pele que não tem marcação. Parece que eu estou bronzeada. Você não sabe se é maquiagem, se eu fiz bronze artificial, se eu tomei bronze realmente na praia. Então, se você estava esperando um sinal, olha aqui. Este é o sinal. Esse vídeo tá muito bom, porque são produtos que foram um dos primeiros, assim, os pioneiros que eu comprei. Já repeti vários. Eu tento acertar muito quando eu vou investir em produtos internacionais, porque são produtos que são mais carinhos. Eu gosto de ter produtos bem versáteis, assim. Principalmente a base, o corretivo, o pó, o iluminador, tipo todos. Eles são produtos muito coringas, que não vão te deixar na mão de maneira alguma. Se você precisa investir em um deles, aproveitem os descontos da Sephora, porque nem propaganda eu tô fazendo pra eles. Isso aqui é de graça mesmo, tá? Mas se eu consigo, vocês também conseguem fazer essa pele. A base, de novo, vai ser a Lumina Silk. Agora a gente rezar pra essa base não abrir por conta deste primer. Este primer eu não compraria de novo. Vou molhar a minha esponjinha com o Fix da MAC. Eu não sei a composição desse primer, mas isso é algo que a gente tem que saber. A composição do primer e da base, porque você não pode testar em cliente, por exemplo, produtos novos ou que deram errado com aquela base, porque vai abrir. A composição do primer tem que fazer match com a composição da base. Às vezes é a base de óleo, e aí o primer ele é a base, que é o que eu acho que acontece com o da Chanel, de silicone. Você entende que o óleo da base com o silicone do primer não vai dar certo. Esse é o antes e esse é o depois. E assim, como primer, pra corrigir poros, não é o melhor produto. Mas eu amo essa luminância que ele dá. Olha isso. Fica muito bonito, muito natural. E essa base, ela é perfeita. Então, eu realmente achei que eu conseguiria este resultado. Eu não posso chegar muito perto desse machucadinho aqui. Então, vou fazer meio que em volta dele. Essa base é muito perfeita, juro. Ela tem um acabamento muito lindo. Agora, polêmica. Este primer eu não compraria de novo. Mas essa base eu compraria e vale cada centavo. Porque ela não é barata, mas vale, gente. Ela é muito, muito, muito boa. Tá agonia de ficar com a boca branca? Corretivo, não tem nem o que eu falar. Fui agora esses dias no Sephora pra aproveitar os descontos que estão tendo. E eu falei assim, preciso comprar um corretivo novo, porque eu só mostro o da NARS. Parece até que eles estão me patrocinando, e não. E adivinha o que eu fiz? Eu comprei o da NARS de novo. Eu tenho, olha aqui, 3. E um deles é novo, tá? Então, tipo, eu até provei o da Too Faced, que é um corretivo que eu sempre quis. E eu nunca tive. E eu falei assim, nossa, acho que eu vou dar uma chance. Não, é muito pesado, tipo, eu já tive o da Tarte e eu passei ele pra frente porque eu achava ele muito pesado. Porque às vezes eu só quero uma correção natural, tipo, então eu consigo construir camadas com o da NARS, mas eu não consigo desconstruir camadas com o da Tarte ou o da Too Faced. O que é bom deles é que um pouquinho de produto já dá bastante efeito, e o da Tarte ele é ainda mais sequinho do que o da Too Faced. Não são corretivos ruins, mas eu gosto muito da cobertura natural, tipo, eu me dei muito bem com esse corretivo aqui. Então, se fosse pra eu investir, eu realmente investiria nesse do da NARS. Agora, pra iluminar, eu vou com um pouquinho em pontos mais estratégicos. Eu vou aplicar mais um pouquinho de spray na minha esponja, porque, de novo, este primer parece que ele vai craquelando. Nossa, que acabamento lindo, juro. Minha pele tá linda com essa preparação de pele. O primer, assim, não vale porque ele é difícil de combinar com produtos, mas ele entrega. Uma pergunta que me fazem muito é o corretivo da NARS do potinho. Gente, eu amo aquele corretivo também. A diferença é que um ele vem com aplicador, ele é mais cremosinho, e o outro vem no potinho. No potinho você usa menos ainda, porque como ele é comprensado ali, um pouquinho de produto já vem muita cor, então acaba que dura mais. Porém, quanto mais tempo você abrindo aquele produto, o meu foi ficando seco em um certo momento. Então, eu acabei jogando fora mesmo sem terminar o potinho. Então eu diria que eles duram mais ou menos igual, porque se você não é um maquiador que vai usar muito aquele produto, vale a pena esse com o pincel, é mais prático. Hoje o blush vai falar por mim. Tom Ford, e essa cor, ao mesmo tempo que ela é rosinha, ela puxa pra um terracota quando você aplica na pele. Muito, muito linda. Eu vou aplicar dando batidinhas, porque eu tô com medo desse primer. Então eu vou aplicar bem no topinho aqui das minhas maçãs. Eu tinha um blush terracota da Care que eu amava. Ele tinha essa textura assim, natural, de pele com viço. E esse da Tom Ford me lembra muito o meu blush da Care. Gente, eu já fui muito reconhecida em São Paulo pelas peles naturais que eu fazia, juro. Porque não fica com textura assim de maquiagem, sabe?
Eu não era super famosa, faltava muito pra eu ter um reconhecimento grande, assim, mas eu tava no processo. Agora eu quero fazer um bronzer bem quente. Eu tava em dúvida entre contorno, mas eu vou aplicar bronzer. Então eu escolhi Chanel. E esse aqui vale o investimento também. Esse é o Deep Bronzer, então ele é bem quente. Pra não marcar, eu vou tirar o excesso na minha mão de produto. Essa é a cor mais escura, eles têm três tons, mas o tom médio, que eu achei que era o que daria certo na minha pele, ele era muito amarelado. Então eu tava entre o mais clarinho, que daí ia ficar um tom mais frio, mais de contorno, ou este mais intenso, que daí fica um tom de bronzer mesmo. Então eu optei pelo tom de bronzer, e aí eu consigo também fazer peles retintas, se eu precisar, mas ele tem um fundo bem quente, mais avermelhado, assim. Agora eu vou mesclar este blush com este bronzer. Dar uma intensificada aqui pra fazer a união de tudo, da base com o blush, com o bronzer. Então você não vê tanto o contorno. Ele é mais um efeito de queimado mesmo, de contorno bronzeado. O bronzer, ele eleva o nível, assim, da sua maquiagem. Se você souber fazer, deixar ele bem esfumadinho, sem marcação, fica muito bonito. Mas ele também deixa um ar de você estar mais maquiada, né? Acho que vocês já sabem, já perceberam isso. Quando você tá buscando um resultado bem levinho, se você aplicar base, corretivo, blush e bronzer, você vai estar com cara de maquiada, não adianta. Mesmo sendo produtos muito levinhos. Então, o bronzer, se você não quiser parecer tão maquiada, eu talvez nem faria ele. Ou eu faria ele sem a base, só com o corretivo e o bronzer, por exemplo. Sem falar na quantidade que ele vem, gente. Esse pote aqui vai durar minha vida inteira. Mas não vai, porque não pode, né? Depois de um tempo, você tem que realmente descartar o produto, se ele não acabou. O próximo passo é outro produto que é igual ao corretivo da NARS. Eu não troco. Eu já experimentei outros, eu preciso investir em outro pó. Estou falando dele mesmo, o pó translúcido da Laura Mercier. E vai e vem, assim, às vezes ele tá em alta, às vezes nem tanto. Eu vi que agora tem o da Givenchy, que vem as 4 cores. Tem o da Huda Beauty. Ele dá muito certo. E ele dá certo em todas as peles. E ele realmente salva a maquiagem. Então, eu gosto muito desse pó. Eu já tive pouquíssimos problemas dele estourar um pouquinho na luz. Eu vou aplicar com o pincel porque eu quero um acabamento bem levinho. Se você quiser ele mais mate, pode aplicar com a esponjinha. Por exemplo, você desceu um pouquinho o tom da sua cliente na hora de aplicar a base. E aí você corrigiu ali com o corretivo, o bronzer, deu certo. Aí você aplicou o pó. Aí a pessoa vai e tem um flash no lugar que ela tá do vídeo ou da foto. Esse pó, ele não vai salvar nesse sentido. Porque se é uma pele que tá no tom certinho de base, de corretivo, só o pó em si, ele não vai estourar. Mas se tem alguma coisa ali, um primer que tá meio mais esbranquiçado, ou se você aplicou filtro solar antes da maquiagem, ou se vem um flash muito forte, é meio que nenhum outro produto salvaria. Então ele também vai salvar a sua foto ou o seu vídeo, mas ele não te deixa na mão em um shooting, por exemplo, se você tá fazendo um ensaio fotográfico em estúdio, ou se você tá com o tom certinho de pele, sabe? Eu tive pouquíssimos problemas com ele, tipo, mas é porque eu tô muito exposta, eu tô ao tempo todo ou fazendo maquiagem em mim ou pros outros, né? Então, uma hora ou outra é meio que mais essa combinação de produtos que você faz, e aí tem hora que dá ruim, então não é o pó isolado. Eu gosto muito e eu compraria com certeza esse pó, assim como eu já comprei várias e várias vezes de novo. Pra selar esse blush em pó, eu vou aplicar esta cor pink da Bobbi Brown, Pale Pink. Eu comprei esse blush porque eu achei ele muito a cor do da Dior. Só que, pelo valor dele, ele era mais barato que o da Dior. Eu deveria ter comprado o da Dior, porque agora eu tenho esse aqui e eu continuo querendo o da Dior. Mas eu gosto muito da corzinha dele, é linda, não tenho o que falar. E ele tem zero brilho, então ele é bem natural, assim, ele não entrega nada além de cor. Gosto muito desse produto, mas pelo preço eu não compraria de novo. Eu compraria o da Dior. Ou eu tenho um dupe muito bom também desse tom de rosinha. Esse blush da Revlon, 014 a cor dele. Deixa eu abrir aqui pra vocês verem. Ele tá já muito usado. Ó, ele tem também essa cor de rosa chiclete. E ele é baratíssimo, gente. Eu comprei na farmácia aqui, então ele é uma opção mais barata. Vou aplicar a bruma da MAC. E essa nova fórmula dele tá muito melhor. O aplicador, ele é tão fininho que ele não marca
igual fazia a fórmula antiga que ficava as bolinhas assim no rosto. Esse é muito fininho, então ele tá muito bom. Vou selar meu rosto com a paleta 001 da Dior e agora eles têm novas cores. Elas são perfeitas, gente, eu amei. Só que o que eu mais gosto dessa clássica original, eu diria, é porque olha o estado da minha. Mas ela tem o dourado, o branco e o rosa. E aí essa cor bronze aqui, que é um marrom mais cintilante, eu dificilmente usei. Ela acabou porque ela caiu no chão e quebrou. Mas as cores novas, ela tem uma que é bem clarinha, que ela vai pra tons assim, sem muito amarelo ou dourado, ela é mais fria mesmo. Acho que tem até um tonzinho que ele é um rosa quase lilás. E aí tem uma outra que ela é mais amarela, que daí ela não tem o branco. Então eu ainda gosto muito da opção clássica, que é essa daqui que eu tenho. Eu acho que se fosse pra eu comprar outra, eu compraria esta mesma cor aqui. Eu compraria com certeza de novo. É o iluminador mais lindo e natural que eu já usei. Porque como ele é em pó, ele fica sequinho, ele fica no lugar. Mas ao mesmo tempo, a partícula do brilho dele é molhada, gente. É muito difícil encontrar um iluminador assim. Então eu com certeza compraria ele de novo. Eu tô entregando realmente os meus segredos, o que realmente vale a pena nesse desconto da Sephora, tá? Eu investiria muito nesses produtos se eu não tivesse. Pra pó, eu tava em dúvida entre o da MAC Cosmetics ou o da Fenty Beauty, mas eu vou aplicar o da Fenty Beauty porque ele tem mais um gostinho de internacional, né? Ela é a In The Sun e ela não é tão escura, ela é um tom de pó um pouquinho mais escuro que não chega a ser um bronzer na minha pele. Deixa eu mostrar pra vocês. A minha intenção é mesclar com a minha pele, então vou dar uma elevada no tom, eu diria, da minha pele, mesclando esse pó, dando um acabamento final assim mais uniforme, sabe? Vou mesclando mesmo todas essas cores aqui. Já que estamos falando de produtos importados que valem a pena, esse Tom Ford ele é um balm. E ele é caro, gente, pra ser um balm. Só que eu vi na Sephora que ele tava por mais da metade do preço. Eu compraria com certeza de novo esse produto. Ele é lindo, ele tem um acabamento de batom, porque ele entrega essa corzinha, mas ele é tão macio, soft como um balm. Ele tá cuidando do seu lábio, entregando cor e um leve brilhinho, assim, gente. É um dos produtos mais lindos. Se abrir um produto desse da Tom Ford ou dar pra alguém de presente, é tipo assim, outro nível. Eu com certeza investiria. Então foi isso, gente. Esses foram os produtos que eu escolhi pra make de hoje, só com produtos internacionais. Eu com certeza compraria alguns produtos de novo, outros nem tanto, ou só se eu tivesse um desconto ou algo do tipo. Sim, não é porque os produtos são internacionais, mas essa pele aqui, ela vale milhões realmente e assim, entregou tudo ao vivo. Natural, muito lindo, muito chique, assim, é realmente aquela pele que você fala, nossa, que é isso, sabe? O que tem ali? Porque tá bonito, tá elegante, sabe? Eu amo essa pele. E são produtos que valem a pena pra ter, assim, por anos na sua mala. Sabe, os must-haves que você tem que comprar? Acho que esses produtos internacionais que a gente espera, assim, às vezes por anos pra investir, este é o momento. Esse é o sinal que faltava, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste review. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!